A concentração de riqueza e a desigualdade social aumentaram no Brasil, segundo dados da última pesquisa nacional por amostra de domicílios divulgada pelo IBGE. O número de pessoas em situação de extrema pobreza no país passou de 13 milhões em 2016 para 14 milhões no ano passado, o que significa aumento de mais de 11%. E o Conexões de hoje vai falar sobre esse assunto com o economista e professor da Universidade Federal de Goiás, Everton Rosa. Olá, professor, obrigada pela presença. Olá, obrigado por estar aqui. E também com o professor Tadeu Arraes, que é geógrafo e também professor da UFG. Olá, professor, obrigada pela presença novamente. Eu que agradeço. Para começar, gostaria de fazer um retrospecto histórico. O Brasil é conhecido por um país em que há grande desigualdade social e desigualdade econômica. Quais são as causas dessa desigualdade? Queria falar com o professor Everton. O fenômeno da desigualdade ele tem múltiplas causas, né? O que nós aprendemos no século XX ao combater a desigualdade, né, foi basicamente combater o desemprego, né? Então a gente entende que uma das principais formas de combater a desigualdade é combater o desemprego. Então uma das principais causas da desigualdade é o acesso ao mercado de trabalho. Essa vamos colocar assim, como é a forma mais fácil de retirar as pessoas da pobreza, como está funcionando o mercado de trabalho. Se está aquecido, não está aquecido, isso impacta diretamente. Se a economia cresce de forma sustentável ao longo de décadas, isso ajuda a entender porque a desigualdade ela vai cedendo. Então, quando a economia não cresce, né, ou tem o voo da galinha, né, cresce um ano, decai outro, a gente vê que você não tem superação estrutural da desigualdade, sobretudo desigualdade de renda. Essa é uma das causas. Tem mais. O próprio sistema econômico, né, ele leva à concentração de forma automática, né? Então, nesse sistema nós temos setores, segmentos, pessoas que adquirem rendas, adquirem riquezas do passado, né, e têm oportunidade de investir grandes somas, né, aproveitar do sistema financeiro e ter elevados ganhos de capital. Então, quando você chega nesse sistema, nesse NAS, dependendo da família, né, do CEP, né, da onde você mora, isso tem impacto profundo até para a sua ascensão social. O sistema ele não é inflexível à ascensão social, só que a oportunidade não é aberta a todos e vamos colocar assim, como contornar a desigualdade, a situação de pobreza no país é muito difícil além do mercado de trabalho. Então, hoje no nosso país, uma das causas da desigualdade é o próprio sistema tributário, que é uma ferramenta que você pode utilizar e foi utilizada no século XX para reduzir a desigualdade, né? Isso funcionou bastante, principalmente nos Estados Unidos, na Europa Ocidental. Só que no nosso Brasil esse sistema ele não funciona assim. Então ele é a ferramenta que poderia auxiliar junto com o mercado de trabalho, né, robusto, né? Essa ferramenta não tem essa finalidade de combater a desigualdade, muitas vezes pode agravar. Então, só para dar um dado, basicamente a população menos abastada, em termos proporcionais, é a que paga a maior carga tributária no país, né? Então, não é nem a pessoa que declara imposto de renda e nem quem paga a partir de lucros e tudo mais. Quem mais paga tributo no país é quem consome, e quem mais consome é a população que tem menor renda. Então, fica nítido que o sistema tributário nosso é uma ferramenta de combate à desigualdade, mas no Brasil não funciona assim. Então ele permanece a desigualdade, né? Passar a palavra para o professor Tadeu. Professor, o que esses novos dados, né, esse aumento da população em extrema pobreza,
ao que se devem esses dados? O que tem se alterado para que as pessoas voltem à linha da pobreza? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para trás. A primeira é imaginar que o dado de 13 milhões de pessoas, 14 milhões, quer seja a fonte que você usa, ele é um dado bastante abstrato, né? Ele é incapaz de revelar o que é o drama da pobreza, o que é o drama do diferente acesso à renda que reverbera em uma habitação de pouca qualidade, em um nível de consumo de pouca qualidade, em pouco acesso à escola, em pouco acesso à saúde, enfim. A primeira questão é qualificar. A segunda, na minha opinião, os dados da pesquisa do IBGE ainda não revelam, assim, do ponto de vista absoluto, o total da pobreza. Eu prefiro utilizar, nesse sentido, os dados do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, que é um cadastro que vem relativamente recente e que ele qualifica todas as pessoas brasileiras com renda de baixa renda, de 85 a 170 reais e até meio salário mínimo. Por esse prisma, nós temos hoje no país em torno de 75 milhões de pessoas com renda até meio salário mínimo, né? Então, a ideia da pobreza, que sai de um número abstrato de 13, 14 milhões, muito relacionado a questões estruturais de desemprego, ela é muito mais relevante quando você pega o dado daquelas pessoas que tentaram acessar de alguma forma a ajuda de programas sociais. Então, esse número passa basicamente para pessoas nessa situação a 75 milhões de pessoas. Agora, por outro lado, eu não preciso observar os números. Eu posso andar nas cidades, né? O número de pessoas com trabalho informal em pontos estratégicos da cidade, vendendo bugigangas, vendendo o que lá for, o número de pessoas em situação de rua aumentou numa proporção inédita que a gente. Então, E ao que se deve isso, professor? Se deve a dois fatos, na minha opinião, básicos. A primeira é a renda, né? Nós temos uma situação de desemprego que ultrapassa essa casa que o IBGE coloca. Essa é a primeira. A segunda é a própria ausência do Estado nos programas sociais. A maior parte dos programas sociais, por exemplo, Bolsa Família, o ano passado perdeu 500 mil famílias. Isso significa que 1,5 milhão de pessoas deixaram de acessar o Bolsa Família. Este ano, dos 2 últimos meses, foram 350 mil famílias. Significa que 1 milhão de famílias deixaram de ter acesso àquele mínimo de renda que lhes permitia, por exemplo, garantir um pouco de educação, um pouco de saúde, um pouco de consumo que lhes tire da rua, da situação de pobreza. Ou seja, o Estado, a presença do Estado é um dado fundamental para entender a situação caótica de nossas cidades hoje. Certo. Bom, nosso tempo do primeiro bloco está terminando e eu te convido a continuar acompanhando essa conversa no próximo bloco. Enquanto você estiver acompanhando a gente, você pode participar do nosso programa pelo jornalismo@tvufg.org.br, que é o nosso e-mail. Ou então você também pode mandar as suas sugestões pelo 99181 1406, que é o nosso WhatsApp. Conexões está de volta no programa que discute o avanço da miséria e da pobreza no Brasil. Por isso, contamos com a presença de Everton Rosa, economista e professor da UFG, e também Tadeu Arraes, geógrafo e professor da universidade. Professor Everton, ao longo dos dois governos, na verdade dos dois presidentes, né, do Partido dos Trabalhadores, ex-presidente Lula e ex-presidente Dilma, houve um avanço da classe média brasileira, um grande número de pessoas entrando na classe média, um combate à pobreza e à miséria. Isso de fato aconteceu? Qual que é a análise que o senhor faz em relação a isso, a essa política do governo do PT? Sim, a questão de se houve ou não aumento da classe média, ela é um pouco debatida por conta da imprecisão do que significa ser classe média, né? Agora, do ponto de vista de promoção de retirada de pessoas da pobreza e da miséria, esse é um dado incontestável e há um avanço sistemático, há de se dizer, né, desde da Constituição de 88, que
afirmou-se os direitos, né? Então você tem uma série de governos com algumas iniciativas, né? E agora, sem dúvida nenhuma, são nos governos do PT, sobretudo a partir de 2003, que essa dimensão ela realmente dá um salto, né? Então, inclusive no bloco anterior, né, a questão da pessoas em situação de extrema pobreza e tudo mais, né? O que ficou nítido, né? No governo do PT foi, bem, a gente tem uma definição de pobreza, extrema pobreza do Banco Mundial, né? Que era uma linha na época, inclusive em 2005, de o que uma pessoa consegue gastar até $1 por dia, né? Então, a linha da pobreza era que as pessoas que abaixo disso, nem $1 por dia cada pessoa consegue gastar. Então, essa definição, como o Tadeu colocou, ela é abstrata, realmente a pobreza é maior que essa, né? A miséria, mas essa é uma definição internacional. E os governos do PT adotaram isso e implementaram. O Bolsa Família justamente trabalha com essa linha, né? Uma das linhas, né? Que a questão, na época, era R$70 e R$140. Então, isso foi integrado a uma política pública direcionada para combater essa situação, né? Professor, pensando no que você disse no bloco anterior, em relação à questão tributária, houve algum tipo de medida também nesse quesito ou apenas os programas sociais? Então, eu acho que na questão tributária é onde ficou mais devendo. Porque é a reforma, eu diria o seguinte, os programas de assistência, no fim das contas, de assistência social, esses tiveram liberdade para acontecer porque eles os princípios deles estão previstos na Constituição. A reforma tributária já é uma questão mais difícil, mais polêmica, com muito ônus político. Isso não avançou, né? Então, inclusive, críticas vamos colocar assim, internas, né, das próprias pessoas que apoiavam o governo, justamente porque é que não avançou nessa linha, que seria politicamente um desafio, isso é fato. Então, isso é importante saber porque, por exemplo, no Bolsa Família, você dá uma transferência de renda, só que você já sabe que boa parte dessa renda vai ser consumida porque a população tem uma elevada necessidade, né? Então, o que significa? Se boa parte dos tributos são indiretos, então, basicamente, o governo entrega com uma mão a transferência e retira parte com esses tributos indiretos. Então, assim, para potencializar o efeito, né, e ver só, isso não é uma crítica, não tem por que ter Bolsa Família, não, é que outras políticas têm que potencializar o efeito, né? Então, mesmo utilizando os dados mais limitados, né, nessa metodologia do Banco Mundial, no fim das contas, né, e essa piora, eu acredito que a piora é justamente porque a economia passou a desandar, sobretudo a partir de 2015. Até 2014 você tem um mercado de trabalho que está funcionando, mercado formal, né? A partir do momento que a economia entra em recessão e entra um governo com reformas. Professor, vou ter que interromper um pouquinho, claro, para passar para o professor Tadeu. Professor, qual que é a sua avaliação a respeito dos programas sociais? O senhor começou a falar um pouco no bloco anterior, houve essa pontuação a respeito da tributação também, que não foi feita uma reforma tributária. Como é que o senhor avalia também as críticas que as pessoas fazem a esse tipo de programa social e a retirada desses programas, pelo menos parte dos beneficiados desses programas, a partir do Michel Temer? Eu acho que existe uma questão de fundo aqui, o Everton tocou nela, que é o seguinte, na minha opinião, a grande política responsável pela redução da pobreza no Brasil foi o salário mínimo. A valorização do salário mínimo que ocorre entre 2003 e 2014 é sem precedentes históricos. E uma política de salário mínimo tem diferença em relação a São Paulo e em relação ao Nordeste. Em relação a um lugar onde a massa ganha mais salários mínimos e a outra parte ganha um pouco mais que o salário mínimo. Então, a valorização do salário mínimo tem um efeito avassalador no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Essa é a primeira coisa, né? Fora questões complementares, como, por exemplo, direito aos direitos sociais estendidos às empregadas domésticas. Isso é um ponto, né? A outra questão é que o salário mínimo foi vinculado à aposentadoria rural, que a partir de 88 passa, portanto,
a ter um teto de um salário mínimo, não só para o membro chefe de família, mas também para o núcleo familiar. O benefício de prestação continuada também é vinculado ao salário mínimo e depois o Bolsa Família. Então esse arranjo distribui a renda na base da pirâmide. Mas como o Everton colocou, ele não resolve a questão de cima da pirâmide. O último relatório da Oxfam dá conta de que 6 ou 7 pessoas do Brasil têm renda equivalente a 100 milhões de brasileiros. Então nós temos um problema de desigualdade na tributação. Isso aí é lógico, né? Como isso afeta os programas sociais? É preciso entender que esse tipo de programa social, como o Bolsa Família, como as transferências, não são programas revolucionários e nem são programas inéditos na história da humanidade. Nós temos uma mania no país de imaginar que tudo que é investimento social é obra de comunista sem imaginar o que é um comunista. Esse é um outro problema, né? Isso está previsto na Constituição. O combate à pobreza e à desigualdade está previsto na Constituição. Portanto, são programas de ordem, vou dizer, social-democrata. São de uma matriz diferente. Então, o que acontece? Esses programas foram ampliados, mas foram ampliados no momento em que o Estado que tributa, tinha um determinado excedente. E esse excedente ele distribuiu uma parte desse excedente. O que o governo faz agora? O governo não tem mais esse excedente, a gente podia discutir como funciona a economia, tudo bem, então ele corta o quê? Ele corta os programas sociais. E ele corta mais do que isso, ele corta a intervenção do Estado. O grande problema que nós teremos a partir de agora para discutir é o Sistema Único de Saúde. Que esse é o maior programa social desde 88, a universalização da saúde. Então, vem coisas piores por aí, é isso que eu quero dizer. Com essa frase um pouco difícil, né, de escutar, professora, a gente vai encerrar esse bloco porque o nosso tempo está acabando. Espero que você continue acompanhando a TV UFG pelo 15.1 do Sinal Aberto, pelo 21 da NET Goiânia ou pelo 15 da Gigabyte HD TV. Outra forma de assistir ao programa é pelo Facebook e pelo YouTube. Conexões está de volta com o último bloco. Hoje estamos discutindo o avanço da miséria e da pobreza no Brasil. Por isso, contamos com a presença do economista Everton Rosa e também do geógrafo Tadeu Arraes, ambos professores da Universidade Federal de Goiás. Professor Tadeu, eu queria começar esse último bloco com o senhor. Em relação a populações como os ribeirinhos, quilombolas, a população indígena, os pequenos agricultores, essa população ela se encontra dentro dessa faixa de miséria e pobreza? Como que é feita essa estratificação social? Sim, ela se encontra. A pergunta é muito interessante. Um parêntese antes. A maior parte desses chamados grupos específicos, como consta nos programas sociais, do Bolsa Família, tem uma matriz, e essa matriz é a matriz escravocrata. A gente nunca deve esquecer disso, né? A nossa desigualdade tem uma cor e tem gênero. A nossa desigualdade, por exemplo, quando você compara em termos de renda, acesso à educação, entre brancos e negros, ela tem uma diferença muito, muito grande em favor do branco. E quando você compara brancos com negros ou negras, a diferença é muito maior. É só observar os níveis de diferenciação de renda no mercado de trabalho. Bom, então essa é uma questão. A outra é que todas elas entram. O que aconteceu na última década? O que alguns economistas chamavam de décadas inclusiva. É porque as populações do campo, principalmente os pequenos agricultores descapitalizados, foram beneficiados pela aposentadoria rural vinculada a um salário mínimo, porque ela já existia antigamente. Hoje nós temos em torno de 8 milhões de aposentados rurais, né? E pensionistas rurais. Então, isso existia. Os programas de financiamento da pequena produção, o acesso aos programas como Bolsa Família também ocorre para quilombolas, também ocorre para a população ribeirinhas, para pescadores em período de defeso. Então, o que acontece? O Brasil é um país enorme, de uma diversidade geográfica e ecológica sem par. Esses programas conseguiram, de fato, atender essas diversas modalidades em diversos espaços, né? Por exemplo, o programa Bolsa Família atende hoje em torno de 1 milhão de pessoas
caracterizadas como pessoas, com população de rua. Não é? A redução nessa fração de acesso ao programa Bolsa Família foi enorme. E o que isso significa? Significa que essas pessoas não capitalizadas continuam sem habitação e com acesso a trabalhos precários. Então, o que nós temos hoje, para encerrar? Nós temos um governo que não prioriza o social, não prioriza a transferência de renda, entendendo isso como algo pejorativo, quando, na verdade, a transferência de renda ocorre na outra fação da pirâmide, porque ela ocorre para segmentos da classe média e da classe abastada. Basta ver a quantidade de programas de refinanciamento de dívidas que existem. Então, o que nós temos hoje? Infelizmente, o Brasil volta ao mapa da pobreza e volta da forma mais vergonhosa possível, seja na cidade, seja no campo. Nós precisamos, no Brasil hoje, de uma outra abolição. O que era o escravo no século XIX? O escravo era a pessoa que trabalhava no campo, nos cafezais, nos canaviais, trabalhava na cidade, ele era o doméstico, ele trabalhava nas minas. O escravo é o nosso pobre de hoje. E esse pobre, o que complica é que ele não tem mais cor. Ele é negro, ele é mulher e ele é pobre, sobretudo. Esse é o nosso problema de hoje e que esse governo, infelizmente, deixou para trás e desistiu, o que significa que ele rasga a Constituição de 88. Só isso. Professor Everton, para finalizar, o que pode ser feito efetivamente para combater a pobreza e também para combater a concentração de riqueza no Brasil? Esse é o desafio do século XX. Houve avanços e começou retrocessos nos principais países do mundo a partir dos anos 80. Então, esse que é o problema. Se sabe o que dá para fazer, já foi feito, já reduziu e o pessoal voltou atrás por questão política. Então, esse debate que tem aqui hoje sobre pobreza e miséria, sobre desigualdade no Brasil, é o mesmo debate que está colocado nos Estados Unidos e na Europa, onde o pessoal observa a desigualdade aumentando, né, a concentração de riqueza aumentando. Então, o que dá para fazer? O que dá para fazer é você priorizar o setor produtivo sobre o setor financeiro. Essa é a primeira coisa. Regular que o quê? Que o setor financeiro financia a produção. Porque o setor financeiro seriam os bancos? Os bancos, as instituições financeiras. Por que eu coloco isso? Porque sem essa base real, você não tem progresso de verdade. Se você não privilegiar o produtivo, então você não privilegia a educação, porque o sentido da educação é melhorar justamente o setor produtivo para a gente ter maiores externalidades para todo mundo, né? Para a criação de riqueza justamente para todo mundo. Então, o problema do mundo, em certo sentido, é a escassez, mas é a escassez que a gente mesmo gera. Por quê? Porque o sistema produtivo não funciona adequadamente. Quando você privilegia o setor financeiro em detrimento do setor produtivo, você tira toda a lógica, né, do enriquecimento material e joga no enriquecimento financeiro. O sistema tributário onde entra? Né? Ele entra para tributar renda, para tributar diferentemente o consumo, para tributar a riqueza. Então, a gente fala muito da desigualdade de renda porque essa foi a variável que a gente mais conseguiu medir ao longo do século XX. Agora, a desigualdade de riqueza se estima que ela é muito pior do que a de renda, né? E já é difícil tributar a renda progressivamente, a riqueza, então é outra história. Mas, assim, essa é uma luta que tem que ser feita porque o que está em jogo é que, assim, não dá para ficar concentrando a riqueza tanto sem sequelas. E a sequela não é só a miséria, a sequela é violência, né? A sequela é o questionamento da ordem, né? Então, não à toa se substitui segurança pública por segurança privada e por aí vai. Então, assim, fortalecer o mercado de trabalho, fortalecer a educação para o mercado de trabalho, tributar progressivamente a renda, combater evasão, a sonegação, tornar as empresas parceiras mesmo da sociedade, né? Interagindo com a universidade, trazendo valores civis também, né? Bom, professor, vou ter que interromper, porque o nosso programa está chegando ao fim. Queria muito agradecer a presença do senhor novamente, professor Everton. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.
E também, professor Tadeu, muito obrigada novamente por estar aqui no Conexões. Eu que agradeço. Bom, e para encerrar o programa de hoje, eu peço que você continue acompanhando a nossa programação. Fique ligado tanto no nosso canal da TV, quanto no nosso site e nas nossas mídias sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook e também YouTube. Lá você confere todas as nossas novidades. Até o próximo programa!